Protocolo Zeta iniciado. Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje eu que vou comandar o episódio. Vai ser sempre assim, um episódio vai ser eu que comando, um episódio vai ser o Regis que comanda, um episódio vai ser outra pessoa que comanda. Sempre vai ter uma pessoa que comanda o episódio e sempre vamos ter um tema. O último episódio quem falou foi o Regis e a gente falou sobre nossos desenhos de infância e relações que a gente tinha com desenhos. Então, para continuar sobre isso, a gente resolveu falar uma coisa que também me remete muito à infância. E como o primeiro episódio que eu tô dirigindo, né, tô fazendo o roteiro, eu escolhi decidir fazer isso, cinema. Então se apresente aí, Ranger, vale olhar e bem-vindo, Ranger. Opa, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Salve, salve. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu tô aqui pra defender a Dan Sandler, pra falar de comédia pastelão. E se preparem porque o Top 10 promete. Nossa, caso vocês não saibam, que provavelmente não sabem, é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio. Espero que dê certo. Se você tá ouvindo, é porque deu certo. E Tomara. obrigado, Deus, na edição e tudo mais. Então, nosso top 10 a gente já sabe qual que é, mais ou menos, mas vai ter muita coisa que vocês vão discordar, mas vai ser muito divertido. Enfim, mas vamos começar com o cinema. Pra mim, o cinema começa. Eu lembro de ver os primeiros filmes e coisas do tipo quando eu via VHS. Então eu lembro de assistir A Dama e o Vagabundo, eu lembro de assistir A Branca de Neve, coisas do tipo, esses filmes assim, no VHS na minha casa e coisas do tipo. E eu acho que é mais ou menos o padrão de todas as crianças que têm mais ou menos entre 22, 23 anos, que nem a gente, pra mais velhos. Eu acho que a primeira lembrança que tem, assim, com DVD são esses filmes clássicos da Disney, infantis, vendo em casa. Seja com VHS, que nem foi comigo, ou seja com DVD, que eu também vi bastante DVD quando eu era criança. Alguns DVDs não eram necessariamente da Disney, mas eu lembro de ver bastante DVD também. Então é só, acho que, o nosso primeiro contato que a gente tem com filmes da Disney, coisas do tipo. E você, Regina, como foi seu primeiro contato com o filme? Cara, eu não sei dizer ao certo qual foi o primeiro filme. Mas, assim, a certeza que eu tenho das memórias certamente foi algum filme bíblico. Claro, culpa dos meus pais, isso daí. Mas as obras, assim, mais relevantes, né? Foi através de um programa que tinha na escola, de que sexta-feira era o dia do filme. Então, como você já citou, né? Os clássicos da Disney aí, eu dando um vagabundo, os clássicos da Bela e a Fera, Mowgli. E eu sempre, assim, eu não sei se a gente considera filme, mas o Barney e seus amigos, talvez seja uma lembrança boa dessa época aí, a gente escolheu o VHS pra poder assistir esses longas que pra gente eram filmes, né? A gente vai fazer um episódio muito em breve sobre o que que é filme, enfim, planos pro futuro. Quem sabe daqui alguns meses vocês descobram o que que a gente tá falando. Mas, de certa forma, eu considero o filme, tipo, nesse negócio do Marvel, ó, temos outros exemplos de filmes, entre aspas, que viraram série depois, ou coisas do tipo. Que nem o episódio ou os primeiros episódios da H2 da Menina Sereias, era originalmente um filme que virou séries e tudo mais. Teve a Minha Mamã Vampira do Disney XD, que também virou filme e tudo mais. Então acho que muitos filmes, quando a gente era criança, viravam série e vice-versa. Muitas séries tipo, foram divididas e viraram filme depois e tudo mais. Eu lembro bastante, assim, do Scooby-Doo, né, que além do filme, o famoso live action, que a gente chamava de realidade, né, tinha também os filmes, né, que eram esses episódios longos de animação, né, então a da bruxa lá, mega famosa, eu lembro que eu tinha muito medo e tal. Acho que teve um dia, né, que a gente tava pesquisando, a gente É, achou esse filme, né, e separou pra assistir e uhum, tal. sim, sim. Tem vários filmes, e isso me lembra uma categoria, que aspas, uma categoria de filme que me marcou muito na infância também, que eram especiais de Natal. Sim. Que tem muitas séries que eram séries animadas, coisas do tipo, mas no Natal eles lançavam um episódio maior, que de certa forma dá pra ser chamado de filmes, ou filmes que eu assistia quando era criança que tinham uma versão especial de Natal. Então eu lembro de Shrek, uma versão de Natal, uma versão natalina. Tinha várias séries que chegavam no final do ano, tinha a versão de Natal, que era episódio, 2, 3 episódios, daí se você juntasse, teria o episódio de um filme, ou uma duração de filme. Então acho que também um outro contato muito grande que a gente tem em filmes de infância são versões natalinas, tipo, especiais natalinos, coisas do tipo. Não, eu era do time de não gosto de Natal, pra mim sempre é uma data meio triste, assim, tá ligado?
Mas eu adorava os especiais de natais, principalmente o da Whoopi Golden, é Goldenberg, né? Whoopi Goldberg, a avó da Tasha. Que ela era Aham. freira e tava fugindo da polícia, ficava na igreja e começava a cantar. E, cara, eu sempre gostei muito de especial de Natal, mesmo não gostando da data em si, né, cara? Que é uma coisa muito louca e muito por conta dos filmes. Caraca, eu tô feliz, eu lembrei da UP, assim, logo de cara. Memória tá boa, funcionando. Enfim, mas continuando nessa parte de filmes de Natal e coisa do tipo, a maioria dos filmes que eu vi assim era pela TV. Eu acho que quando a gente é criança, o maior contato que a gente tem com filmes são as TVs. Isso muito mais que cinema, até hoje em dia, tipo, cinema infelizmente de elite, infelizmente não é todo mundo que tem acesso pra ir no cinema e É, coisas. com o preço do ingresso atual também é sacanagem, né? Ah, o preço, pelo menos aqui em São Paulo, 99,9% dos cinemas são em shoppings que não são um lugar extremamente acessível por povo. Tem shopping que não dá pra você ir de ônibus, coisa do tipo, é muito difícil acesso. Então, o cinema é uma arte que, por mais que seja extremamente popular e coisa do tipo, ela faz parte da cultura pop. Muitos filmes fazem parte da cultura pop. Ela não é extremamente acessível ao cinema em si. Os filmes e cinema são coisas diferentes, deixando claro. É, Então, então, eu posso falar isso, que a arte dos cinemas eu comecei a descobrir depois, assim, bem mais tardio. Eu falo que eu sou um cinéfilo passivo, sabe? É aquilo que tá passando na TV, tá passando ali na sessão da tarde, numa tela quente, na tela máxima, eu ia e assistia, sabe? Eu nunca tive esse empenho, assim, de procurar assistir um filme. E os melhores filmes, os filmes que mais me marcaram foram esses que eu tava ali de bobeira e assisti e gostei, sabe? Então, tipo, pra mim essa arte veio um pouco mais tardia, assim. eu acho que não só com você, mas, tipo, até eu que tive muito acesso ao cinema, felizmente, e muita gente, os primeiros filmes que viram foram pela TV, porque quando é criança fala pra caralho, e é chata. Então, o cinema não é exatamente, e num cinema não é exatamente um programa muito legal pra uma criança. É mais legal ver pela TV, que você não consegue pausar, mas você pode falar mais tranquilo, você pode comer o que quiser, você pode ir no banheiro. Então, acho que por conta disso, crianças veem muito mais filmes na TV, coisas do tipo. Além de ter uma grande indústria que gera muito dinheiro e de filmes extremamente com gosto duvidoso, que é de home video, né? Que são filmes que só são lançados pra TV, direto pra TV ou pra DVD e coisas do tipo. E a gente tem muitos filmes, de certa forma, bons que foram que foram nessa história de home video, como High School Musical, em teoria, é um home video, porque não sai no cinema, enquanto não sai no cinema é um home video, enfim, questionável, porque hoje em dia tem Netflix, mas High School Musical na época seria considerado um home video, e pelo menos na minha geração, assim, tipo, a nossa geração, acho que High School Musical foi um fenômeno. Tanto, tipo, nas partes de todo mundo cantar as músicas, todo mundo tem o casal. Eu lembro que foi quando começou uma cultura de basquete no Brasil, muito, pelo menos aqui perto, muito aqui em São Paulo, muito forte. Então, High School Musical também veio surfando nessa onda. Então, acho que High School Musical foi um fenômeno muito grande, e só saiu na TV, e coisas do tipo. É, apesar de não ter ido, assim, pro cinema propriamente dito, a TV aberta aproveitou bastante, né, esse hype. Cara, e eu lembro bastante disso, inclusive há relatos aí de pessoas que me conhecem de eu dançando coreografia de High School Music. Então, fiquem com essa cena na cabeça de vocês. Eu acho que eu tenho os vídeos da dança do High School Musical também. Acho que eu tenho um vídeo quando era Musical.ly, eu dublando alguma música do High School Musical. Assim, claro que quando a gente for falar de um episódio de dança, eu vou contar coisas aí sobre o meu passado, que eu tenho bastante orgulho, inclusive. Mas é muito interessante, cara, essa relação que o cinema tem com a gente, né? Igual, que nem eu falei, mesmo não sendo um consumidor assíduo de cinema, quando a gente estava fazendo a pesquisa e relembrando, né, conversando aí pela madrugada fora, eu vi o quanto que o cinema moldou, assim, a minha forma de pensar, as minhas referências, assim, muita da cultura, sabe, de outros lugares. Assim, infelizmente, uma maior parte estadunidense, sim. Mas como isso faz parte das nossas vidas, né? E, tipo, ao ponto, né? Que pra mim é igual com música, tipo, não existe vida sem música, também não existe vida sem cinema, né, cara? Tipo,
o mundo, o nosso universo tá envolto disso. A gente já chegou a falar disso, mas no episódio passado, inclusive, né, sobre série, que séries são o assunto da escola, mas acho que cinema, o cinema em si, né, tipo, os filmes, eles são mais é, filosóficos num sentido mais profundo, mas eu acho que eles marcam mais a gente. Eu acho que a série a gente tá toda hora discutindo, mas ou todos os dias na hora a gente discute aquele episódio específico de uma série, coisa do tipo. Mas a ideia do filme a gente sempre discute, tipo, a ideia de Matrix até hoje em dia, a gente continua falando de Matrix e coisas do tipo. Mesmo Sim. tem muitas coisas parecidas e muitas, muitas séries que viraram, tipo, de certa forma, se você quiser falar que Matrix é uma crítica, um questionamento à tecnologia e coisas do tipo, a gente tem hoje em dia várias séries que falam sobre isso, como por exemplo, a gente tem Black Mirror, que mesmo sendo tipo, mais evoluída, mais recente, a gente continua falando de Matrix e a gente não fala muito de Black Mirror hoje em dia. Então acho que o cinema é mais longevo, assim, as ideias que o cinema deixa do que séries. Séries eu sinto que são muito curtas nesse sentido. Então acho que é por isso que a gente se molda muito no cinema. Eu lembro de cena do Karate Kid até hoje, mas eu não lembro muitas cenas de séries. Eu lembro mais nomes e a história geral da série, mas eu acho que as séries são mais de assuntos do momento e os cinemas são mais assuntos duradouros e coisas do tipo. Eu acho que tem a ver também, cara, com a forma que eram lançados os filmes, né? Eu acho que a produção era muito mais demorada, gastava-se muito mais tempo, sabe? Talvez por conta da tecnologia, hoje a gente tá, né, tipo, sofrendo aquela overdose de streaming, sabe? É filme, é série em tudo quanto é canto. Então, os filmes eram bem marcantes, assim, na sua época, sabe? Você deu o caso de Matrix, pra mim é. Matrix é a virada, cara, do ano 2000 pra 2001, assim, sabe? Então, tipo, é marcante. Eu, apesar de eu desconsiderar a trilogia, os filmes depois, o primeiro pra mim é muito bom, muito perfeito. Certamente a gente vai fazer um episódio só falando sobre Matrix e tal, que moldou assim, marcou a geração. Pra mim é, tipo assim, é o resumo dos anos 2000, tá ligado? Da ideia de futuro. Além da história das duas irmãs, que são muito interessantes, né? E tudo mais. Sim. Enfim, mas eu acho que tem um pouco disso que você falou, né? Tipo, dos filmes, como vemos em verbas maiores e tudo mais, eles conseguem fazer uma produção maior, seja uma produção de atores, então atores. Sempre você pensa em um ator famoso, um ator de filmes. É muito difícil você lembrar de um ator de série. Acho que um exemplo que me vem na cabeça hoje em dia de ator de série, que eu nem sei o nome, é aquele lá que fez Good Doctor, que também fez Bates Motel, mas eu não lembro o nome dele. Mas atores de filme a gente lembra muitos. Então acho que o cinema, por mais que a gente não veja filme e coisa do tipo, o cinema é mais longevo do que séries. Eu continuo nesse argumento. Enfim, mas falando de cinema, primeiro filme que você viu, Regis, você lembra qual foi? Cara, o primeiro filme eu não lembro, mas eu tenho uma história muito boa de cinema, que é a minha primeira ida no cinema não foi pra assistir um filme. Eu já vou explicar pra vocês. Então, é, era o lançamento do Crepúsculo, se eu não me engano. Eu não sei em quando foi isso, porque eu já estou perdido no tempo e espaço, mas a gente tava num rolê na escola, né? Aí umas meninas e uns meninos falaram assim: ah, vamos pro cinema, vamos assistir um filme, que é código que, pra vocês sabem, significa outra coisa. E beleza, nunca, como eu falei, tipo, eu não tinha essa paixão muito grande pelo cinema. Aqui em casa, a minha mãe e minha irmã adora bastante essa arte e até então eu nunca fiz muita questão, né? E eu fui. Só que chegando lá, tinha um empecilho gigantesco pra eu assistir um filme. Que era uma máquina lá do shopping de Marvel vs Capcom. Então, a primeira vez que eu fui no cinema, eu não entrei pra ver um filme. Eu fiquei jogando ali naquela área de que a gente chama de brincadeira do shopping, sabe? E depois eu fui embora pra minha casa. Isso explica muita coisa sobre mim, o fato de eu ser nerd estar sozinho, mas essa foi a primeira vez, e a primeira vez de fato que eu fui assistir um filme no cinema também foi por conta da escola, mas esse era um passeio organizado pela escola e foi bem no lançamento de Rio. A escola fechou num dia à tarde pra gente assistir, e a gente foi assistir Rio lá. E eu não lembro qual ano foi isso, mas eu acho que eu já tava no ensino médio já. Talvez no segundo ano, por aí.
Tempo é Cara, eu acho que sim. Se for 2014? 2014, eu tava no terceiro. Tipo assim, Acabei de pensar no Google, 2011. 2011. Aí eu fui assistir por conta da galera da escola mesmo. Aí foi muito interessante, cara, assim. Foi a primeira vez, de fato, que eu fui no cinema pra ver filme, né? Porque a sala aqui, ela é compartilhada, então já teve palestra, já teve apresentação, shows, workshop de música que eu já participei, mas filme, essas foram as primeiras Não, vezes, não. assim. Eu não sei. Eu já perguntei pra minha mãe e pra minha irmã qual foi o primeiro filme que eu vi na vida. Ninguém sabe. Ninguém lembra, porque caso vocês não saibam, eu tenho uma tatuagem de um rolo de filme com a minha mãe. Então, né, digamos que eu sou um pouquinho cinéfilo, eu e minha mãe, a gente é um pouquinho Eu acho cinéfilo que e você tudo gosta um mais, pouquinho, né? enfim. Daí, então a gente viu muito filme. E eu não lembro. E eu fui fazer pesquisa no Google, filmes lançados em tal ano. Cadê eu, tipo, mano, eu já vi esse filme, mas eu não lembro se foi no cinema. Então chegou uma hora que eu já tinha visto o filme, mas eu não lembro quando. Mas um dos primeiros filmes que eu lembro de ver é o Sem Florestas, que é uma história de animais que estão numa floresta e tudo mais. E esse tem que invadir uma casa pra roubar comida e tudo mais. Então, provavelmente foi esse. Eu lembro de Horta no Mundo dos Cães também, que é um filme com um elefante que encontra uma flor. E dentro da flor tem tipo um pólenzinho que tem uma cidade, tem uns animais dentro da cidade, dentro daquele pólen. Tipo, aquele pólen é o mundo pra eles. E é muito legal também. Tem vários filmes clássicos que eu lembro de ver no cinema. Eu não lembro qual foi o primeiro. Mas enfim, eu lembro de muitos filmes que eu vi, e um dos filmes que mais me marcaram foi Batman, o último filme da trilogia do Nolan. Eu lembro de ver no cinema, tipo, 11 horas da noite com a minha mãe. Eu tinha 12 anos, o filme era pra 14 anos. Minha mãe deixou? Questionável? Não. Mas enfim, mas eu lembro de ver esse filme com a minha mãe 11 horas da noite no cinema. E sair com o cinema fechado, com o shopping fechando e tudo mais. E eu, nossa, como eu sou adulto, vendo um filme muito tarde, é um filme para maior de idade. Enfim, então são as duas lembranças que eu tenho no cinema. Além de algumas lembranças de que nem você falou de usar os cinemas para outros fins, sem se ver o filme e tudo mais. Que eu acho que, de certa forma, era o passeio da nossa geração ver os filmes nesse estilo de. Né? Enfim, não precisamos explicar muito. É... Quem viveu sabe, no caso eu não vivi. Mas entra um pouco naquilo que eu tinha falado, né? Questão cultural mesmo, né? Porque como o acesso sempre foi muito difícil, e no cinema sempre foi um evento, né? Então, tipo, era algo importante, né? Era algo diferente, algo romântico a Uhum. se fazer. Então, tipo, que nem eu falei, cara, o cinema tá envolto no nosso consciente, né? Uhum. Então, tipo, teve vários filmes que quando eu tava pesquisando, que me lembraram de vários momentos. Eu tava lembrando, tipo, quando a gente tava gravando um outro episódio que deu errado, a gente tava contando histórias, daí eu lembrei quando eu tinha reunião na escola, era durante quando eu estava tarde, era durante o período da aula, né? Então, tipo, eu não tinha aula no dia, e a gente pegava, todo mundo da sala, da escola, ia pro auditório que tinha no meu colégio, e a gente via um filme. E geralmente a gente, na época, né, tinha o DVD. Então geralmente era o dia que a gente levava o DVD e a gente fazia uma votação. E quem ganhava escolhia o DVD. Então nessa época eu assistia grandes clássicos do cinema mundial, tipo Ben 10. Alguns filmes do Max Steel e Barbie, sabe? Tipo, clássicos alto nível. Então, eu lembro também muito de ver filme que nem você por conta da escola. Eu lembro de também ter rolezinhos na escola, de a gente fazer pra ver o Toy Story 3, coisa do tipo. Então, eu lembro de muitos filmes que eu vi nesse sentido, que nem você falando de ver filmes por conta da escola. Então, minha escola também teve muitos filmes. Além de a parte da história, eu lembro de quando eu tava acho que no primeiro filme, no primeiro ano do ensino médio, eu vi filmes tipo do Hotel Ruanda, Usando Massacre de Ruanda, né? Enfim. Então acho que também filmes na escola tiveram muito coisas assim com a minha ligação, né? Tipo, a minha escola também sempre abriu muito pra gente apreciar a arte no geral e tudo mais. Cara, isso que tu falou foi muito forte, que é de juntar a galera pra assistir filme. Eu lembro de várias vezes isso acontecendo, principalmente em casa, que eu falei, minha mãe gosta muito de filmes, minha irmã também, então, tipo, é, juntar a minha mãe e as minhas tias e a gente assistir um filme junto, sabe? Então eu ia na locadora, alugava um filme. O que eu mais lembro, assim, dessa época, talvez o mais marcante, fosse os Legalmente Loiras, que eu assisti todos, e tinha o Tomb Raider Uhum. com a Angelina Jolie, que, cara, até hoje é uma das minhas obras preferidas. Eu
Tipo, eu adoro o jogo muito por conta dos filmes, né? Eu fiz o caminho contrário, né? Porque já existia o jogo e depois virou um filme. Eu fiz o caminho inverso. Eu conheci primeiro o filme e depois os jogos. Então tinha toda essa coisa de ir na locadora, alugar o final de semana pra passar mais tempo, sabe? Rebobinar a fita. E depois, quando veio o advento daquela famosa mídia chamada DVD, as pessoas nem sabem o que é isso, né? Que a galera agora é Blu-ray, Nem Blu-ray, é Netflix, pendrive, só é. agora é streaming, né? Uhum. Mas nessa época a gente se reunia, né? Marcava com os amigos o sábado à noite, ia um dormir na casa do outro e assistir filme, né? Então, eu lembro muito disso, de que nem você falou agora, de marcar e de em casa fazer um evento. Não necessariamente um evento grande, assim, mas de filmes serem eventos. É outra coisa que eu acho que muito difere filme de série, é isso. Série a gente não faz evento pra se assistir. A gente assiste com a galera. Hoje em dia a gente faz, de certa forma, porque tem streaming, né? Que a gente consegue ver no sentido como se fosse um filme, maratonar, né? É, o Watch Party revolucionou nisso, né? Tipo, as famosas maratonas e tudo mais, que inclusive tem muitos artigos científicos sobre maratonas e efeitos de maratonas de séries, né, muito legais. Se você for nerd de cinema e de cultura, recomendo vocês lerem e procurarem. Tem, tipo, falando sobre o efeito Netflix maratona aqui no Brasil, que são muito legais. Mas antigamente na nossa época não existia isso, então a série era o que você via sozinho e você comentava com os seus amiguinhos. Filme era o que você assistia junto com o seu amigo, seja por conta que está passando na TV e você vai dormir na casa dele, seja porque na época a gente alugava filme e a gente assistia, chamava nossos amiguinhos ou nossas mães, enfim, nossa família para assistir, ou seja porque você estava indo na escola, ou seja porque você vai sair com seu amigo e vai no cinema. Então acho que o filme também tem muito mais essa experiência coletiva, diferente da série que é uma experiência muito mais individual. E pra mim, assim, eu, eu sempre tava assistindo algo relacionado ao que eu tava vivenciando, assim, né? Então, pô, eu sempre gostei muito de imaginação, de criatividade. Então, o, um filme que, pra mim, é um dos meus preferidos, que eu lembro dessa época, era o Jumanji por conta disso. Pô, eu achava muito legal, das coisas se tornando reais e tal. E eu assisti muita coisa de arte marcial na época. Então, pô, a gente vai fazer um episódio só sobre Jack Chan, porque é muita coisa, mas Operação Dragão, Cão de Briga, né? Jet Li também, Reino Proibido, Hora do Rush, O Medalhão, e aí vai, né? Que eu posso citar aqui todo o MB do Jack Chan pra galera, que eu acho que eu já assisti quase todos, tá? Então, eu lembro de Action muito, tipo, vendo na TV, tipo, aqueles filmes antes do jogo de futebol que tinha na Globo. Então eu lembro, tipo, Terno de US$ 1 milhão, o que tem a continuação maravilhosa de Terno de US$ 2 milhões, enfim. Era o filme de Então, domingo, né? então, tipo, tem muitos desses filmes meio pastelões e coisas do tipo, que é muito. Eu tenho muita lembrança de ver, tipo, no domingo antes do futebol, ou, tipo, na temperatura máxima, se fosse uma coisa um pouquinho mais séria e coisa do tipo, ou durante a semana, sabe? Tipo, se fosse um filme mais infantil, tipo, Shark Boy e Lava Girl, eu já até você assistindo umas 5 vezes, tá ligado? Nossa, Tipo, sim. clássicos. Pequenos Espiões Pequenos também, Espiões, é. clássicos. Então, tipo, tem muito filme que eu lembro, assim, da minha infância, que eu lembro de ter assistido na TV. E tem muito filme que eu lembro de alugar na locadora perto de casa. Se eu não me engano, o nome era Verão 24 Horas que tinha. Que aí eu, minha mãe e minha tia, quando minha tia se mudou pra São Paulo, e a gente alugava filme e a gente ficava assistindo, que nem você falou, né? Tipo, alugava num dia, na sexta pra ficar mais, e às vezes a gente pegava um filme que a gente nem queria ver tanto, porque tinha aquela promoção de você levar, tipo, 4 filmes e pagar 3. Então você sempre pegava um filme que você nunca via, que você nem lembrava, por isso eu pagava por conta da promoção. Então acho que as locadoras também, tipo, na nossa época, assim, quando a gente era pequenininho, era um evento que, tipo, a gente gostava de ir na locadora. E aquele famoso, a gente nunca jogou um livro pela capa, mas a gente jogava o DVD pelo bannerzinho que Faz tinha. parte, né, cara? Não, é engraçado, né, cara? Porque hoje eu acho que é um conceito meio difícil de entender, né? Que as mídias eram limitadas. Então, por exemplo, coisas muito mainstream tinham no máximo 3 cópias, sabe? Então, tipo, tinha uma fila de espera ali, aí você ia pra pegar uma coisa, tava alugado. Aí, tipo, você já perguntava a moça da locadora, então, mas volta quando? Aí ela falava, ó, volta dia tal. Aí você já falava, já deixa reservado, sabe? Isso hoje é meio. Não faz mais sentido, né? Porque você assiste o filme onde você quiser, a hora que você quiser. Então, tipo, tinha ali uma lista de espera. E nisso também tem um lado positivo, que com isso a gente acabava conhecendo outros filmes, alugando outras coisas,
que às vezes a gente nem queria, nem esperava, mas, tipo, a gente descobria, né? Porque Uhum. já tava ali, falando, ah, vamos levar uma coisinha pra assistir, né? É, a gente sabia primeiro que tava famoso, porque quando a gente, justamente você falou, quando a gente via que tinha pouco, a gente sabia que era um filme famoso e tudo mais. Ou a gente, tipo, tinha, ao invés de um algoritmo da Netflix pensar que a gente sabe que a gente gosta, não. A moça do caixa, tipo, a pessoa que tava lá trabalhando na locadora, já falava, tipo, ó, você quer ver esse filme? Não tem, mas, tipo, ó, esse filme aqui é com o mesmo ator, conta uma história parecida, então leva esse filme, sabe? Tipo, então, acho que também eu conheci muitos filmes por conta disso de não tem, mas tem esse parecidos, tipo, de recomendações, tipo. E hoje em dia, principalmente Netflix, que é o principal streaming do mundo e tudo mais. Cada pessoa no seu perfil vai ter uma capa de filme diferente. Então, se eu gostar muito de sangue, coisas do tipo, se eu ver muita coisa de terror com sangue, com morte, vai ter um filme que tem uma certa violência que vai aparecer uma parte de sangue. Se eu fosse gostar muito mais de drama e coisas do tipo, vai ter um filme que acaba. O mesmo filme que apareceu com a mancha de sangue pra mim, pra você vai aparecer, tipo, os dois principais tendo uma relação, mostrando uma certa relação. Então, hoje em dia, os filmes têm várias capas por conta dessa parte de algoritmo e tudo mais. E na nossa época não tinha. A gente conseguia saber o filme literalmente pela capa e tudo mais. E eu lembro de ficar na locadora lendo a sinopse pra ver se eu entendia o filme e se eu gostava. Sim, Isso cara. não tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais tipo, o pessoal do Twitter tá falando, eu vou ver esse filme, sabe? Então, tipo, eu acho que também se perdeu um pouquinho a mania da experiência pessoal do filme. Pelo menos eu sinto que eu perdi um pouquinho a experiência pessoal de procurar um filme e assistir só porque eu entendi a sinopse e achei interessante a sinopse. Eu vejo ficar muito mais, literalmente muito mais, cada vez mais uma experiência coletiva, tipo, esse filme tá hit no Twitter, eu vou ver pra falar com o pessoal do Twitter. Não, e pensa o seguinte, as prévias que a gente tinha, os famosos trailers, eles saíam nas fitas dos meses dos anos anteriores, né? Geralmente dos meses anteriores. Então, tipo assim, a internet ainda não estava tão difundida, então ou passava na TV, tá ligado? Ou alguém comentava um trailer específico. Então, eu acho que a galera não sabe a sensação de você estar lendo ali, você pegar a fita ali atrás, o que que tava, é sobre isso, e assistir, e é totalmente diferente, e não é nada daquilo que tá escrito. E eu lembro muito dessa sensação de ser enganado, tá ligado? Tipo assim, mano, eu peguei esse filme aqui, era pra ser de comédia, mas, mano, não tem nada de engraçado, tipo. Ou acontecia também que prometia uma ação e era uma comédia pastelão, tipo, mano, Uhum. tipo, Acho que. Exatamente, tipo, não tinha o YouTube pra você. Tinha YouTube quando eu era criança, assim, quando eu tava surgindo, assim, quando eu tava começando pro cinema. Mas a gente não tinha o costume de. Primeiro, os trailers não ficavam tão virais como, tipo, tem o Vingadores, que todo mundo assiste, e você sabe que vai sair porque é um do trailer, ou enfim, whatever. Na nossa época não tinha, tipo, era uma coisa muito pequena, tipo, essas coisas de trailer. Eu lembro de ir no cinema pra descobrir qual que era o próximo filme que eu ia ver no cinema, porque antes do filme tem aqueles trailers e sim, tudo mais, então eu lembro de, olha, mas esse filme parece interessante, vamos ver quando vai sair. famoso pôster de em Também os breve, né? posters de breve, e eu lembro daqui, os cinemas aqui, às vezes quando o filme tinha muito orçamento, fazer todo um cartaz meio que interativo, então tem algumas fotos de quando eu era criança que eu tô tirando com o cartaz do filme, porque o cartaz do filme era meio 3D, ou tinha um lugar pra você tirar foto que ficava com um efeito legal, ou tipo, tinha um meio mecatrônico que ficava, sei lá, tipo, o Jurassic Park, que daí a boca do dinossauro ficava abrindo e fechando, sabe? Então eu lembro de me interessar por filme por conta de alguns filmes por conta dessa parte de propaganda e coisas do tipo, e não só por conta da história e tudo mais. Os banners holográficos, né, cara? Por conta do apelo visual. Ah, cara, É, eu lembro muito assim, a gente conversando sobre isso, vem algumas lembranças na minha cabeça de eu estar sentado com minha mãe e com meu pai, a gente olhando no jornal qual filme que ia estar em qual sessão, sabe? E tipo assim, mano, isso é uma coisa absurda. Então, na sessão de cinema do jornal tinha lá, tal filme vai estar passando a tal hora, de tal e tal hora. Aí tinha uma sinopse sobre o filme. Então, tipo, quantas vezes era assim a forma que da gente conhecer os filmes, sabe? Era uma outra parada, sabe? se fosse um filme muito famoso, geralmente tinha entrevista com o ator, a atriz, o diretor, tipo, quem é a pessoa mais conhecida do projeto também. Então, você fala realmente, tipo, pegar o jornal, tipo, pelo menos aqui em São Paulo, quinta e sexta-feira, e na sessão de cultura, que tinha indicação de cinemas, de filmes que iam estrear e tudo mais, e que valia a pena, tipo. Então, é verdade, tipo, eu tinha esquecido completamente essa parte de jornal, revista e whatever que É, saía. cara.
Até o jornal local falava, fazia, vai estar em cinema essa semana, sabe? Tipo, tinha uma preocupação ali meio que a gente faz no nosso podcast de dar uma dica cultural, Aham. sabe? Então, tipo, tinha isso, hoje, essa semana no cinema tá a obra tal. Então era muito interessante, né? A forma de consumo era muito Sim, diferente, né? é. Eu acho que hoje, assim, eu tenho 25, né? Vou fazer 26 anos. E eu acho que tem uma galera que não faz ideia do que é isso. E a gente nem é tão velho assim, tá ligado? E eu acho isso muito louco da tecnologia, cara. As coisas, elas mudaram de um jeito assim, inimagináveis, né? E a gente só para pra pensar depois de um tempo, né? Outra coisa que eu lembro bastante é que teve vários filmes que eu não sei se ainda existe hoje em dia, provavelmente não, mas antigamente tinha vários filmes que eu comprava o CD do filme. Sim. Tipo, não necessariamente musicais, filmes assim normais, que às vezes tinha versão, tipo, de música e coisa do tipo. Eu lembro de ouvir os CDs do filme porque eu gostava das músicas. Então acho que também o cinema. Como a gente vai falar no episódio futuro sobre a história do cinema e num episódio sobre artes e coisas do tipo, cinema engloba várias coisas, né? Tem a parte de direção, edição e coisas do tipo, mas uma das partes que eu lembro bastante também era a parte de música. Então eu lembro que minha irmã teve o CD do High School Musical e do Camp Rock. Cara, a música ali é indissociável, né? Eu acho marcante. Músicas e temas, assim, é o primeiro que vem na minha cabeça é Godfather, né? O Poderoso Chefão. Uhum. Que é emblemática. Depois ficou famoso por conta que o Slash fez um show, né? Tocando os temas. Eu Então, jurava que você ia falar que a música marcante, emblemática, era da Bela e a Fera. Eu jurava isso. Eu não, isso jurava. aí, calma, isso é no top 10. A gente tá antecipando as coisas. Mas, não, mano, eu acho que no meu top 10, já puxando o top 10 aí, eu acho que muitas das minhas escolhas foram por conta das músicas, tá? Eu como músico, eu acho que eu tenho esse vício meio inato, assim. Mas eu acho que muitos filmes a gente lembra por conta das músicas. Eu acho que, tipo, pelo menos na nossa idade, a gente já foi em alguma festa de 15 que a música principal, a música do baile principal, era a música do Bela e a Fera, ou alguma música da Disney, sabe? Tipo, então eu acho que o cinema impacta além do cinema. Então impacta toda aquela questão estética, tipo, Matrix, voltando por causa do Matrix, revolucionou essa parte estética que a gente viu o mundo. Harry Potter e Senhor dos Anéis também revolucionaram a parte estética nessa parte do cinema. Tanto é que teve vários filmes depois do Senhor dos Anéis, que continua nessa parte medieval e tem, de certa forma, um clássico, uma releitura do Senhor dos Anéis, Narnia. Então, acho que grandes clássicos revolução não só na questão de pensamento do cinema em si, mas consegue influenciar muito mais que grandes séries. Lost, eu não lembro uma inferente, tipo, uma grande coisa que saiu sem ser o Lost. Mas filmes, até filmes sem ser muito grandes, sem ser muito famosos, eu lembro de revolucionar. Então, Karate Kid até hoje em dia, tipo, minha mãe coloca casaco, fala, põe casaco, tira casaco, tá ligado? E é um filme que não é da minha época, eu não tava nascido quando saiu esse filme. E até hoje em dia continua. Então, acho que filmes vão muito mais É, além do só o filme, como produto final. é, a indústria do cinema também, né, cara? O reboot, embora muita gente odeie e tal, e tem os seus motivos, às vezes são desnecessários, mas o reboot é algo que mantém o filme vivo, sabe? Eu acho que com o Karate Kid foi isso, assim, Uhum. o antigo é perfeito e tal, e gerou séries, inclusive, recentes, né? Contando sobre esse universo. Mas o reboot também é muito bom, cara. Tem um Jack Chan, não tem como ser ruim, né? É uma premissa básica. Então, tipo, tem vários. Ó, por exemplo, recentemente, tipo, eu sei que não é da nossa adolescência, mas, tipo, os filmes da Marvel revolucionou como a gente entende cultura. Ser cult, virar, ser nerd, ficou legal, principalmente depois dos filmes da Marvel, que você entende de quadrinhos, você sabe o que vai acontecer, coisa do tipo. Então, o cinema tem muito jeito de influenciar. Eu acho que que a nossa sociedade, tipo, claro que essa sociedade influencia o cinema, mas enfim, o cinema eu sinto que é uma das mídias que a gente tem, talvez a mais popular, de certa forma, tipo, questionável, porque tem a música que é extremamente popular. Mas uma coisa que eu acho que eu tenho certeza é que o cinema é a mídia que mais influencia a sociedade de várias formas. Seja tipo, pensamento, seja a música que a gente vai ouvir, tipo, coisa do tipo, seja a linguagem que a gente vai usar, tipo, tanto a linguagem visual de roupa, a linguagem que a gente pensa, ou coisa do tipo. Então acho que o cinema é a mídia que mais influencia a gente. Eu acho que a gente vai abordar mais sobre o papel de propaganda dos cinemas, né?
principalmente a propaganda norte-americana, mas a gente tem que abordar isso em um outro contexto. Mas você falou da Marvel, cara, e eu acho que o primeiro filme de herói que eu assisti foi X-Men, né? Foi um filme de 2000. Eu tinha pensado em Elektra, mas Elektra é de 2005. E eu já consumia quadrinhos, né? Na época ali, via um site Uhum. gigante com logo pirata, que forneciam coisas aí pra gente, e o 4 Shared. Então eu consegui alguns quadrinhos e para mim foi muito marcante, né? Hoje eu olho pra trás e eu me dá uma vergonhinha do filme, assim. Mas me dá uma memória nostálgica muito interessante que é ver um personagem que antes eu só lia a respeito em cena, sabe? Nossa, pô, quando eu vi a Tempestade, então, cara, pô, pra mim foi surreal. É um dos meus personagens preferidos. Mas a gente vai falar num episódio de X-Men, que já é o segundo episódio que a gente cita X-Men, cara. Será que a gente vai ter um X-Men check? Em todos os episódios eu vou falar de X-Men? Fique com a Provavelmente, gente porque a aí. gente sempre fala, até nas chamadas do podcast de gravação, quando a gente tá conversando, a gente sempre fala de X-Men, ou algum personagem de X-Men, Ah, mas religião, né, você cara? falou, Religião é isso, né? é, você falou uma coisa que eu nunca tinha parado, que eu já tinha parado pra pensar, mas realmente, tipo, o cinema, de certa forma, também é o principal jeito da gente visualizar coisas que estão na nossa cabeça, porque a gente leu em livro e tudo mais. Então eu lembro de um dos poucos livros que eu gigantescos, assim, clássicos que eu consegui ler, Senhor dos Anéis. Eu lembro de ler e depois assistir um filme, sabe? Então, tipo, acho que o cinema materializou muitas imagens que a gente tinha na cabeça. Cara, eu era bem mais. Até hoje, eu sou bem mais perto da arte e da literatura, vamos dizer assim. Gosto muito de ler, de pesquisar. Ler e escrever são coisas que me acompanham, assim. Eu aprendi a escrever em casa e tal, e na escola eu só extrapolei isso, né? Tinha uma biblioteca maravilhosa, mas isso é para episódio de literatura. Mas pra mim também tinha essa sensação de, pô, a gente tava lendo uma coisa e falar, cara, imagina um filme disso, sabe? Então, tipo, de materializar, assim. Aí o que acontece é que lança um filme do livro e geralmente não é tão bom. Exceto O Senhor dos Anéis, que talvez seja uma das poucas exceções, assim, adaptações. Tem de mangá, vai, os filmes de mangás, as light novels também adaptadas costumam ser bem bons também. Hoje em dia tem bastante séries que contam histórias de livro, mas na nossa época as séries não eram muito famosas, coisas do tipo. Então acho que o cinema era a materialização visual do que a gente estava pensando de personagens e tudo mais. Então temos exemplos que não você falou. Eu acho que Narnia também é um outro exemplo muito bom de Sim, adaptação. Eu é gosto muito do verdade. filme do Narnia, né? Tipo, Tolkien, né? E Lewis, dois amigos, né? Os dois filmes muito bons também. Eu acho que os É, caras sabiam fazer o negócio. Enfim, Harry Potter também, né? Tipo, outro clássico. E eu falando de Harry Potter, tem outro evento que eu acho bem legal de filmes que aconteceram algumas vezes com alguns filmes. Eu acho que com série nunca vi isso acontecer, que foi a gente crescer com o filme. Harry Potter, provavelmente quem tem a nossa idade, cresceu junto com o Harry, por isso que tem uma legião de fã muito grande. Séries não tem muito isso, né? Porque séries geralmente não duram tanto e tudo mais. Como o filme, como a gente já falou, é mais demorado e tudo mais. É normal acontecer isso de um filme lançar depois de 4 anos lançar a continuação. Então a gente cresce com os personagens. Então eu lembro de acontecer isso com Jogos Vorazes, por exemplo, sabe? Então acho que tem vários filmes que eu sinto que a gente cresceu com os personagens e a gente acompanhou os personagens meio que por uma ligação afetiva, emocional, assim, sabe? E acho que é um outro jeito muito interessante de a gente acompanhar, porque a gente se identifica muito com os personagens que a gente acompanha. Então, eu lembro, até hoje em dia, tem muita gente que não, porque eu sou igual o Harry, coisas do tipo, eu sou igual o Rony, coisas do tipo. Então, acho que o cinema também tem, de novo, essa parte de ser muito mais eterno do que uma série, coisas do tipo. Mas a gente já falou tanto de recomendações de filme, então eu acho que a gente já pode começar falando sobre o nosso top 10, que nunca é top 10, mas tipo, sobre filmes que a gente gosta tanto e tudo mais. E não necessariamente são os melhores filmes que a gente viu na vida, são filmes que mais marcaram a nossa vida. Seja porque por conta do momento que a gente assistiu, seja porque realmente a gente gostou, seja porque o filme é ruim, mas mudou o nosso jeito de pensar, seja por qualquer motivo, é mais nosso top 10. E nosso top 10 é só questão de gosto meu. E meu gosto é certo, então não reclame. Então pode começar, Rigi. Qual que é o primeiro filme que você mais gosta, que mais marca a sua vida? Lembrando sempre que a galera fica à vontade, né, nas redes sociais, a gente vai estar postando sobre isso, discutindo e já aproveita e já deixa, né, seu top 10.
já compartilha com a gente o top 10 de vocês. Então, o meu primeiro aqui o meu primeiro lugar, eu não coloquei em ordem, né, eu fui lembrando ali, alguns, passaram batido, mas eu coloquei muito que é um marcante na infância, que é a do Tarzan, muito por conta da história, depois tem uma sátira maravilhosa que veio por conta dele, né, que é Jorge o Rei da Floresta. Então Tarzan é muito marcante, cara, e é um dos filmes, assim, das animações que talvez foi uma das primeiras animações que me emocionou, assim, cara, que me fazia arrepiar por conta do plot e tal. Então depois quando eu descobri sobre a correlação com a realidade das pessoas, né, dos povos que viviam nessas árvores, então pra mim foi ainda mais mágico, né. E eu acho a história muito interessante. Aham. É, Tarzan é um clássico mesmo, tipo, todos os filmes infantis da Disney são clássicos, de certa forma, e acho que é muito. Tem algumas coisas muito erradas naquele filme, mas, tipo, todos os filmes, de certa forma, tem coisas erradas. Mas acho muito legal, tipo, isso. E George Rei da Floresta, eu lembro muito de ver no SBT da Globo também e ri muito. Então, Tarzan trouxe George, que é uma obra-prima também, que eu acho muito divertido. E tem toda essa parte de natureza, tipo, de respeitar os animais e tudo mais. Então, Tarzan, tipo, é um filme que eu lembro bastante também. Tipo, eu acho que eu me diverti bastante e tudo mais. Seguindo a linha infantil e tudo mais, um filme que eu amo, que eu quase fiz uma tatuagem pra minha irmã, ou talvez um dia eu faça uma tatuagem referenciando esse filme, é A Dama e o Vagabundo. Muito bom. Eu acho que tem muito casalzinho que lembra da cena do macarrão e tudo mais. E, nossa, como eu amo esse filme, eu já vi tantas vezes. Eu tenho VHS desse filme e eu assistia toda noite antes de dormir, então é um filme que pode não ser o melhor da Disney, mas eu tenho um apelo emocional muito grande com esse filme e eu lembro de cor salteado. Eu vi a live action recentemente, né, que saiu. E também é muito bom e Dama e Vagabundo eu amo. É clássico, né, cara? E é que nem tu falou, a cena do macarrão é icônica, né, cara? E já transpassou, né, o filme. Eu não me recordo qual foi a primeira vez que esse conceito apareceu, mas pra mim foi no, no Adame e o Vagabundo, né? Eu acho que tem muita gente que não lembra do filme, mas lembra dessa cena, sabe? Tipo, eu Sim. acho que essa cena, assim, tipo, transcendeu. É a mesma coisa que o Matrix, muita gente lembra da parte do Neo desviando a bala, talvez não saibam que é do Matrix, eu não lembro direito o filme do Matrix, mas lembro dessa cena. Então acho que tem alguns filmes que algumas cenas marcaram, e eu acho que essa cena do Macarrão marcou muita gente, mas o filme inteiro me marcou. E falando dessas cenas que marcaram o meu próximo, é a Bela e a Fera, que a gente já deu um spoiler lá em cima no início do episódio. Cara, que pra mim é uma das músicas mais bonitas. Eu acho que de todas as das animações, assim, cara, é minha música preferida e eu acho que aquela cena do salão icônica, né? Do baile, do ensaio e tal, toda a carga emocional que o filme mostra, e eu acho que é a minha história preferida da Disney. E, assim, a gente sempre fala que tem vários problemas hoje quando a gente olha o passado. Mas as obras, elas são reflexos do seu tempo, né? Baixa um historiador agora, né, cara? Até parece que eu estudei história. Por alguns anos, eu diria. Mas isso é importante a gente deixar claro, né? Existem problemas na narrativa, relações um pouco complicadas, né? Quem fala muito bem dessa história aí, eu já vou deixar uma dica cultural pra vocês. A Vives Valadares, ela manja muito de literatura, então procura no YouTube aí, ela fala sobre esse conto e tal. Então, mas de longe, assim, cara, é a minha história preferida, assim, desse universo. Bela e a Fera, como eu já falei, eu acho que todas as festas de 15 anos, tipo, tinha alguma música da Bela e a Fera, tipo, a festa de 15 anos da minha irmã teve a música principal da festa, né, do baile, foi a música do Bela e a Fera, então acho que esse filme, de novo, ele marca muito mais, não que o filme não seja marcante, não seja bonito, mas acho que também tem esse elemento da música que marcou Sim. muito, tipo, até hoje em dia, marca muito, então, tipo, ou as cenas dos objetos falantes. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi algum objeto meio que nesse humanoide, assim, nesse sentido de falar e coisa do tipo. Então me deu esse conceito de esses objetos falassem que veio com que também tem o Toy Story e tudo mais. E depois que eu vi esse filme, eu lembro de ficar olhando nas coisas e ficar imaginando diálogo entre as coisas. Então esse filme também trouxe esse conceito. Enfim, eu acho muito legal, muito bonito. Cara, e o tema é cantado por nada mais nem menos que Celine Dion, né? Eu acho que tá tranquilo. E o Bryson, né, se eu não me engano. Eu não vou lembrar a original. Não, eu sei que é a Celine Dion, mas eu não sei quem faz o
The Beast, né? Beauty and the Beast, mas é Celine Dion. O cara da música é você. Se você não sabe, eu não vou me arriscar. Mas eu acho que Bela e a Fera é um filme que marca muito a nossa infância e adolescência por diversos motivos. E para o meu próximo filme, meu segundo filme, é um filme que não marcou muito. Muita gente nunca não lembra, não assistiu. Mas pra mim marcou, porque dois motivos. Primeiro, foi um filme que eu assisti no cinema, eu, minha tia e minha irmã. E o outro motivo foi que é o último filme da Disney. E eu tô falando da Princesa e o Sapo, Princesa Tiana, que é minha princesa favorita. E acho muito legal essa história e tudo mais. E ele tem um plot diferente, né? Que tem a famosa piada de você peixe o sapo pra ele virar príncipe e tudo mais. E nesse filme eles exploram essa piada de um outro sentido, né? Enfim, é muito legal esse filme, me marcou muito e foi o último filme 2D que a Disney fez de princesa, então fica uma homenagem, né? Porque eu amo coisa 2D, eu amo essa parte de animação 2D. Então, Princesa e o Sapo, eu acho muito legal, tipo, toda a narrativa. Então, talvez esse filme não esteja uma narrativa muito boa, não tem vários problemas que, analisando criticamente, eu consigo contar. Mas, emocionalmente e afetivamente, pra mim é muito bom esse filme. Bom, você trouxe um filme de princesa, então eu vou devolver trazendo um filme de princesa, que é Barbie, a princesa e a plebeia, por vários fatores. E pra mim o melhor dueto musical. Mas é um filme que eu acho muito marcante, né? Quando é a primeira vez que a gente gravou sobre os desenhos, eu acho que a gente já citou Barbie também. E recentemente eu vi uma galera compartilhando no Instagram, esse é o filme da Barbie preferido de tal Uhum. pessoa e tal. E eu vi que, tipo, muita coisa tava batendo com os nossos, né? Porque a galera é mais ou menos da mesma idade. E Barbie a Princesa passou bastante no SBT. E era o filminho de sábado à tarde, né? E eu lembro muito de assistir eu e minha irmã várias e várias vezes, sabe? Tipo, então, pra mim, Barbie a Princesa e a Plebeia é uma obra de arte e com a dublagem magnífica, né, cara? Que trabalho de dublagem é incrível, cara, é incrível. E ano que vem vai ter um filme live action da Barbie. Estou ansioso. E eu não estou zoando. Eu já falei pra minha mãe que eu vou. E eu já falei pra minha mãe que eu quero assistir na estreia. Ela ficou me zoando. Ficou, mas eu quero ver esse filme na E estreia. estaremos lá. Exatamente. Mas falando sobre Barbie, eu acho que essa. Você falou, tipo, Bom Dia e Companhia acabava com o filme no sábado e passava Barbie. De novo, voltando pra TV. Eu lembro muito de ver esses filmes da Barbie, o Quebra-Nozes, da Barbie Quebra-Nozes, Barbie de especial de Natal e Max Steel e coisas do tipo. Eu lembro muito disso, então, tipo, Barbie me lembra muito sábados e coisas do tipo. E, entre aspas, uma semana entre aspas passava um filme de menino, que era o Hot Wheels ou o Max Steel, na outra semana passava um filme de menino, que era Barbie ou coisas do tipo. Então me lembra muito final de Bom Dia e Companhia, no sábado, depois terminava e a gente ia almoçar, sabe? Eu lembro muito desses filmes assim. E se analisar por esse princípio, nós somos duas meninas, né? Muito lindas, É, inclusive. por enquanto, o filme mais máximo que a gente foi Tarzan, que é um filme de princesa. Exatamente. E, cara, não, você falou sobre os filmes da Barbie, né? Tem uma questão muito grande que a gente vai falar também no futuro, que é a questão da dança, né? Então, o balé, eu acho que por isso também minha proximidade, por conta da minha irmã ter feito balé a boa parte da infância e pré-adolescência e adolescência. Então, tipo, você falou quebra-nozes, mas eu lembro também de um marcante que é o Lago dos Cisnes, né, cara? Que é um clássico do balé russo e tal. Então, retratar isso na obra também eu acho que expandiu, né, muita coisa ali. Apesar de ser algo para vender brinquedo, tinha uma historinha ali que de um background cultural interessante, né? Uhum. E qual que é o próximo? O que você vai trazer pra gente? Próximo filme, em vez de ser uma princesa, vai ser um príncipe. Não exatamente um príncipe, mas tem Bom também. um príncipe que é o Narnia, que, como a gente já falou, né? Acho que foi o primeiro filme assim de aventura que eu lembro de assistir e me marca bastante. É toda essa parte épica de você entrar no guarda-roupa e ter um mundo dentro. E eu lembro de ter tentado entrar no guarda-roupa e tentar entrar no mundo. Não ver nenhum mundo dentro do meu guarda-roupa, infelizmente. Mas eu acho que Narnia foi o primeiro filme assim de fantasia que eu assisti e me encantou, sabe? Tipo, eu gostei muito dessa parte fantasiosa e tudo mais. E claro que na época eu não entendia toda a metáfora que tinha sobre religião e tudo mais. Eu só fui entender depois que eu reassisti. Mas aquele mundo eu achei muito bonito. E, então, eu lembro de um visual, de eu ver o visual do leão. E, nossa, meu Deus, o leão fala. Meu Deus, eu me identifiquei com a garotinha aqui. Então, acho que toda essa parte mágica do filme me marcou muito. E por ser meu primeiro filme assim, nesse estilo de eu lembrar.
Então acho que Nárnia, tem que estar mais pela essa parte de se eu gostar de criar algumas coisas, de imaginar mundos diferentes, muita inspiração que eu tenho veio de Nárnia. Ah, e se falar também no a computação gráfica, né, cara, tipo, é muito bem feita, assim, eu lembro que foi, tipo, uma coisa de louco, assim, cara. E falando de você falou de príncipe, agora eu vou invocar aqui o imperador, entendeu? Que é a nova onda do imperador, e já colocando aqui em segundo lugar pra gente fazer o famoso emendado, né, por isso que é um top 10 que nunca é top 10, que é a onda do Kronk, né, cara, que eu particularmente gosto muito mais da onda do Kronk 1 e 2 ali, mas a nova onda do Imperador foi muito interessante, né, cara? Porque mostrava uma história não tão usual na época, né? Uhum. Também tem problemas? Tem. Mas eu acho que deu uma revitalizada, assim, uma revivida, né? É um bando de americano falando sobre o Barry. É problemático? Um pouco. Muito. Mas enfim, tirando isso, é um filme muito divertido e eu lembro de ver várias vezes na Globo, na Globo, de ver várias vezes na Disney e tudo mais, na SBT e aqueles filmes de comédia que você sabe a piada, mas você se diverte e tudo mais e é divertido. Você assiste várias e várias vezes, né? Tem as músicas também, né, cara? Essa Aham, parte meio musical, o Kronk falando com esquilo, tá ligado? Tem aham. todo um. É divertido e tudo mais, e tem alguns estereótipos que são muito interessantes, que eles são meio controversos, que eles são meio que quebrados, então Kronk, que é todo cara musculoso, forte e tudo mais, mas ele é pessoa burra Mas ele é e é fofinho. pessoa fofa, que daí tem a vilã, que tudo mais, que ela é extremamente engenhosa e tudo mais. Enfim, tem alguns estereótipos que são legais de pensar e tudo mais. E é muito interessante, tipo, eu gosto muito desse filme. É engraçado que a série não marcou tanto, mas esses dois filmes, né? Tipo, tanto a Nova Onda do Imperador quanto a Onda do Conquista, são dois filmes muito marcantes, né? Não, total. E é interessante, né? Porque, embora a onda do Imperador vive aí primeiro, tem uma progressão maior do Kronk, né? Então, contando a história dele. Então, ele era o vilão da primeira temporada, vamos dizer assim. Mas aí vai mostrando o quão bom ele é, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio meio antagônico, né? Que deixa de ser aquele personagem preto no banco, sabe? É um tom de cinza ali, tipo, pô, mas ele não é mal, mas ele não é tão mal assim. Aí, tipo, na sequência, né, mostra ele enfrentando os problemas, ele, tipo, fazendo de tudo pra ajudar os outros. Então, cara, eu tenho um carinho especial pro A Onda do Kronk e sem falar que ele é um cozinheiro maravilhoso. Então, já Aham. ganha pontos aí. Eu gostei muito que você falou de que ele não é preto no branco, ele é cinza. Isso me lembra o meu próximo filme, que é 50. Não, mentira, não é 50 tons de cinza. Foi que Martão, imagina, que eu achei tudo que eu tinha que ficava tão Poderia branco. ser, eu diria. Aí poderia ser também. Mas meu próximo filme, é mudando um pouco, muito de assunto, tipo, dessas linhas que a gente tava falando. Eu sempre fui uma criança muito gótica, muito que gostou de terror, umas coisas meio bizarras e tudo mais. Hoje em dia tá na moda, né? Naquela época eu era bem excluído por causa disso. Mas, Naquela época era é, estranho, né? mas eu coloquei um na lista, mas tem vários filmes dessa época que eu lembro. Eu provavelmente coloquei o primeiro que me veio à cabeça, o mais famoso deles, que é O Extremo de Jack. Mas nessa mesma época, nesse mesmo estilo do Monstro Extremo de Jack, tem A Noiva Cadáver, Coraline, Casa Monstro, tem vários filmes desse estilo meio terror, infantil, animação, que eu acho muito bonita a estética. E de novo, se eu gosto de alguma parte visual, muitos desses filmes que eu lembro muito da estética. Então, eu acho muito legal, eu amo Tim Burton e é isso, velho. Tim Burton, você mora no meu coração. É, essa paleta Dark, né, cara, era muito impressionante, né? Se eu não me engano, era stop motion ou Coraline, eu não sei Coraline? se Ou era um era. mix, né, cara, de Eu acho que coisas? não era Coraline, eu acho que era animação, mas tem algum. Cada monstro, se eu não me engano, é stop motion. Puta, agora eu não lembro. Enfim, mas essas Uhum. animações meio stop motion, meio não tão fluidas, e eu acho muito bonito, eu acho muito legal essa estética, narrativa e tudo mais. E. Ai, velho, Eu saudades. acho que o mais legal que eu lembro era justamente essa questão da paleta, né, cara? Ser uma paleta meio dark, meio sombria, é, abordando assuntos um pouco complexos ali, né? Se eu não me engano, o Coraline e o Mundo Secreto é de 2009. Aham. Posso estar enganado? Posso, mas eu acho que é isso mesmo. Então, assim, era diferente, né, cara? Era um novo universo. Então, tipo, eu acho que a Coraline é stop motion, sim. Enfim, então eu acho que essa parte de terror, um terror não necessariamente de susto, mas
de monstros e uma história mais pesada, tipo assim, por mais que seja infantil, eu acho muito bonito e stop motion, essa coisa meio travada, eu acho muito legal. Eu gosto muito de stop motion, e tá dando muito trabalho de fazer stop motion, então, eu acho que, enfim, Do ser paciente, eu os diria. filmes de stop motion estão na minha lista, e principalmente esses de terror, assim, tipo, meio emos, coisas do tipo, eu acho muito legais. Cara, indo nessa pegada de filme mais dark, assim, eu vou citar um dos sucessos do SBT e que foi muito marcante, de questão de identificação mesmo, que é Blade, o Caçador de Vampiros, cara. Que eu adorava. Isso era o filme de. Não lembro quanto que passava na SBT à noite, mas era o filme da noite. E Blade, cara, nossa. Eu também fiz o caminho inverso, né? Não sabia que tinha nada nos quadrinhos. Eu conheci primeiro o filme e depois eu comecei a dar uma pesquisada e tal. Então, tipo, pô, sou um vampiro que caça vampiro. Eu esqueci o nome do ator, cara. Mas mano, era muito marcante. Aí eu separei, eu lembrei esse aqui. Esse talvez seja um que não tava quando nós gravamos pela primeira vez, mas eu coloquei depois. Eu acho que Blade foi o primeiro filme que eu assisti de Wesley Snipes, o ator. Eu pensei no Google porque eu lembrava do rosto dele. Mas Blade provavelmente foi o primeiro filme que eu assisti de quadrinhos e coisas do tipo. Talvez junto com Homem-Aranha também, que é um outro clássico. Mas Blade tinha essa pegada meio de terror, meio sombria, que eu acho muito legal. É muito Do legal. cara, tipo, lutar contra a essência dele, mas ao mesmo tempo, tipo, querer justiça. É muito louco, tipo. A história do Blade é uma história extremamente complexa nos quadrinhos, né? Porque a mãe dele não queria que ele fosse um vampiro e, tipo, teve. Enfim, quadrinhos, né? Teve a parte dele virar vampiro, daí a mãe dele meio que ele perde da mãe dele, enfim, tem várias coisas legais do Blade, é uma história extremamente complexa e bem legal, bem de terror, né? Só uma coisa aleatória, eu tava vendo um post de Blade e tem uma cena do Blade olhando meio de lado que lembra muito do Wyatt Howard do Los Angeles Lakers, mas isso é pra um outro papo. E qual o próximo, Mimi? Meu próximo filme, tem vários filmes que eu queria colocar. Mas eu acho que é muito controverso o que eu vou falar agora. Mas é o melhor filme de viagem no tempo que tem, que é Efeito Borboleta, que é bem melhor que Donnie Darko. E você está certo. Polêmica, vamos ser cancelados agora pela academia. Mas Donnie Darko é só um filme modinha. Enfim. Talvez a gente tome uma punição de 10 anos sem poder frequentar o Oscar. Ops. Mas Efeito Borboleta é um filme que eu gosto muito e foi um filme. Foi o primeiro filme assim de viagem no tempo que eu assisti. Eu gostava muito desse conceito de efeito de borboleta, do efeito borboleta, eu não sabia o que era na época. Mas eu lembro de minha mãe falar, assiste esse filme. E eu fui assistir, eu gostei muito, assisti todos, mas eu acho que o primeiro, o clássico com. Caraca, como é que chama o ator? O Ashton Kutcher. É muito marcante, eu lembro da cara dele. E eu lembro de começar o filme e você não entender nada que tá acontecendo. E o final do filme ser igual ao começo. Então eu achei isso muito legal, tipo, essa história de estar em loop. Eu lembro que depois, na época, eu comecei a pesquisar o efeito borboleta e nerds, né? Então foi muito divertido. Eu gosto muito de efeito borboleta, acho muito legal, acho muito interessante essa ideia. Tem vários problemas de roteiro, tem muitos. Então, cara, sobre isso, eu quero defender o efeito borboleta, que é o seguinte: efeito borboleta se trata de teoria do caos. Então, nada mais caótico que o diretor errar a própria sequência, entendeu? Isso aí, cara, isso aí ele tá fazendo uma crítica, então ele tá exemplificando o que que é o caos, entendeu? É aleatoriedade, cara. Muda as coisas, não tem sentido, é isso, entendeu? Por isso tô aqui pra defender o efeito borboleta. Objetivo alcançado. Eu acho. E eu acho legal, eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas eu já li em vários lugares, então talvez seja verdade, que ia ter um final alternativo que o Ashton Kutcher ia ver uma foto da mãe dele grávida, ia voltar ia voltar no tempo quando a mãe dele estava grávida, na barriga da mãe dele, ia se matar, tipo, ia nascer o feto abortado. Acho essa premissa muito legal, e espero que seja uma verdade essa versão, esse final alternativo. Eu acharia muito legal, mas seria muito pesado. Cara, eu não sei se é real,
mas era muito comum filmes desse ter versões alternativas, né, cara? Uhum. Enfim, então eu lembro de pensar um filme e foi o primeiro filme que eu realmente fui atrás de tudo e eu leio em alguns lugares isso. E eu fiquei pensando, nossa, mano, que da hora que ia ser. Enfim, que daí eu fica a minha menção honrosa ao final alternativo desse filme, que eu acho que seria talvez mais legal do que isso, do que o original. E fica a minha menção honrosa de vários filmes de viagem no tempo também. Esse, Looper, enfim, né, eu tô esquecendo de vários. Eu tô sem lembrar de vários filmes de viagem no tempo, mas eu lembro que Efeito Borboleta foi o que me viciou nessa parte de ficção científica e coisas do tipo. Cara, eu vou trazer dois clássicos que, tipo assim, mano, é que nem eu falei, pra mim é, é comédia pastelão, sabe? Eu gosto bastante, eu já vou matar dois de uma vez, que é Doutor Dolittle e Vovozona, que, cara, é um clássico, assim, da TV brasileira. Cara, eu gosto muito de comédia, né? Como eu tinha falado. Você então, né, Mate? Nem se fala, né? Ah, eu não. Só, Só um só gosto de pouquinho. escrever e pá. Então, Doutor Dolittle, cara, pra mim é. Cara, foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de bicho. Então, quando você é mais, você sempre pensa, pô, e se você entendesse os animais, sabe? Pra mim, isso, cara, esse filme foi muito marcante. E Vovozona, que talvez tenha sido um dos filmes que eu mais ri na minha vida, cara. Ah, eu acho que é todo mundo já tentou falar com o cachorrinho mesmo, assim, do Totoliro, aí tipo, ficou imaginando e coisas do tipo. Então, né, do Totoliro, é aquele famoso Sessão da Tarde que é muito divertido, né? Filmes de comédia no geral são muito. Eu lembro muito de Sessão da Tarde e tudo mais. E nossa, saudade de ver os filmes assim, tipo, despretensiosos só pra desligar o cérebro e saudades. Meu última indicação de filme, eu não sei qual é, tem muito. Eu queria fazer uma menção rosa a Stuart Little, que a gente não falou em nenhum momento, a gente esqueceu completamente. Mas Stuart Little é um filme muito divertido de assistir, que eu lembro bastante. Mas eu acho que o filme que eu vou falar é um filme muito desconhecido, mas que me marcou bastante. Que eu lembro de ver com a minha irmã, né? Tipo, eu tenho uma irmã mais velha e minha mãe. E é um filme brasileiro, Na Quebrada. É um filme de 2014, né? Eu tinha 15 anos, provavelmente, porque foi em outubro de 2014 que saiu esse filme. Então, final de minha adolescência, coisa do tipo, filme meio desconhecido brasileiro, mas muito interessante que eu lembro de ver. E foi um dos filmes que mais me marcou. E todo mundo que pede indicação de filme brasileiro, ou um filme um pouquinho mais sério, eu indico esse filme, que é muito legal, que é Na Quebrada. É um filme brasileiro que conta a história de, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. De uma favela no Rio de Janeiro que teve um projeto de pessoas do Rio de Janeiro da favela, que era um filme documentário da vida deles. E daí o filme mostra vários problemas, tipo, pessoas que não tinham dinheiro para comprar câmera, pessoas que não sabiam o que era o filme, pessoas que começaram a gravar os filmes, mas saíram do filme por conta de problemas com tráfico e coisa do tipo, violência policial. Então é um filme que mostra muito da realidade do Brasil, infelizmente. É um filme muito bonito, muito pesado, com várias questões de violência policial, como eu já falei, racismo, de coisas assim. E é uma história real. E no final do filme, eu acho que é uma das partes mais marcantes que eles entrevistam as pessoas que. Não os atores, mas né, tipo, os personagens reais né, dos filmes. Então tem gente que tá na cadeia, tem gente que fala, tipo, a gente tentou gravar, mas ele não quis, tem gente que morreu, que daí fala por conta da causa da morte. Então eu acho que é um filme muito pesado, que mostra muito sobre a realidade do Brasil. E eu sou uma pessoa que sempre viveu num bairro de classe média de São Paulo. Então, felizmente, eu nunca tive contato com essa parte assim de falta de coisa e tudo mais. Então, eu acho que esses filmes que mostram a realidade do Brasil e tudo mais, e acho que marca muito. Então, acho que esse filme é um que eu lembro de sair do cinema em choque e ficar conversando com a minha mãe por 1 ou 2 horas depois desse filme eu acabar e coisas do tipo, e a gente não parava de falar. Então, esse filme é muito bom e é cinema nacional, então, né, vamos dar um apoio para cinema nacional, porque tem muito filme bom. Eu acho, mano, que esse também já fica a dica aí, nossa dica cultural, né? Dessa semana, pra gente dar uma olhada nesse filme, que é muito importante, né, cara? E é muito louco que o cinema trabalha com lúdico, mas quando ele choca, né? Quando ele bate na Uhum. realidade, que é tão cruel quanto um roteirista sanguinário, tipo, eu acho que marca bastante, né, cara? Esse talvez seja um papo pra gente falar no futuro, né? Sobre a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Exatamente, mas eu acho que esse filme é o que me marcou bastante e por mais que seja um filme inspirado em real, em coisa real,
é um filme que mostra muita realidade, tipo, claro que tem coisa inventada, mas eu sei que é real, tá ligado? Tipo, infelizmente eu sei que aquilo é real e tudo mais. É um filme muito marcante e, nossa, velho, tipo, eu lembro de muitas cenas desse filme e eu só assisti esse filme uma vez e, enfim, vale muito a pena, de verdade. Eu vou terminar citando um clássico de 95 aí, que é Jumanji, do Robin Williams. Eu gosto bastante, gostei bastante das novas versões, né? Que tem o The Rock, né? Mas pra mim, cara, o Jumanji clássico com Robin Williams cara, é um dos filmes, assim, marcantes pra mim. De vez em quando é aquela coisa que eu sempre coloco pra assistir, sabe? E a trilha é interessante também. Tem toda essa questão do imaginário, mexeu muito com o imaginário, né? Pô, nem se fala do elenco, né, cara? Robin Williams, a Kristen Dunst, o Bradley Pitts, só gente mais ou menos, né? É muito bom, mano. Ó, esses filmes assim de aventura eu lembro muito, tipo, esse que você falou, ou Os Aturas, sabe? Tipo, eu acho que esses filmes também, tipo, brincavam muito com o nosso imaginário e faziam a gente imaginar e tudo, e tipo, Sim. nossa, eu lembro muito de ver esse filme e pensando, nossa, mano, se eu jogar um jogo que realmente fosse verdade. Daí eu comecei a jogar muito banco imobiliário pra ser rico. Não deu certo. Mas eu acho que fica muito esses filmes infantis e a gente explorar a imaginação e tudo mais. E saudades de Zatora e de Jumanji. Então, pra finalizar, né, a gente já deu várias dicas, mas vamos a mais uma dica importante pra pessoa ver, não necessariamente relacionada com filme, com cinema, mas que você indica pras pessoas essa semaninha, Ragerzitos. Leia o livro Universo não, brincadeira. Cara, você foi de filme nacional aí? Eu acho que eu vou de filme nacional também, cara. Eu vou de Bacurau. Um ótimo filme. Pra mim é assim, um excelente filme dos últimos tempos, né? De 2019, né? Mas, pô, cara, esse daí eu vou fazer o suspense. Eu não vou ler a sinopse sobre os moradores de Bacurau e um pequeno povoado no sertão brasileiro, mas eu vou falar pra vocês darem uma chance e assistir esse filme, que é um filmaço, cara. É um É um filmaço. filme muito bom e junto com o Bacurau tá vindo vários filmes nessa pegada futurista, de certa forma, brasileiros. Então, o Bacurau meio que, felizmente, revolucionou o cinema brasileiro, porque a gente sempre pensa em cinema brasileiro e lembra de comédias. Sim. E Bacurau, eu acho que é um filme que fez muito sucesso, que não é desse estilo de comédia. Então, acho. E é um filme muito bem feito, muito lindo, muito. Nossa, muito legal. Eu ia falar isso, cara. A fotografia é muito diferente, né? Porque os filmes muito bons brasileiros que ganharam coisa fora, você vê ali, muito por conta do diretor, né? Que a maioria foi o Padilha. Você vê ali um. Você vê a característica dele de como faz a filmagem e tal. E eu acho que Bacurau, tipo, tem um apelo artístico muito pesado, sabe? Uma fotografia muito interessante, muito densa, sabe? É uma coisa meio crua, sabe? Tipo, meio muito simples no sentido, tipo, de parecer cru, assim, e é muito bonito, é muito legal, e, tipo, não necessariamente, às vezes o simples é a coisa mais difícil de se fazer. Pra mim tem uma parada, sei lá, meio visceral, sabe? Tipo, eu não Então, consigo explicar muito bem, cara. Mas, mano, vale muito a pena. Então, você citou um filme nacional, cara, eu lembrei que eu vi recentemente, pirei e falei, caraca, era Bacurau, isso. Bacurau é muito legal, e, tipo, tem toda a parte histórica que tá revolucionando o sistema no Brasil, que é muito legal. Tipo, o carinha o Lázaro Ramos falou que se eu não me engano, eu vi uma entrevista falando que Bacurau influenciou um pouquinho ele fazer o Medida Provisória recentemente, que é muito legal e tudo mais. Então vale a pena, né? Tipo, o cinema nacional, apoia o cinema nacional, gente. Tem muita coisa boa, tem muitos filmes bons, sem ser de comédias. É importante, Enfim, né, então. cara? Cinema brasileiro não é só comédia, não é só coisa chata e tudo mais, tem muito filme legal, vale a pena procurar. Tem muito documentário bom brasileiro, inclusive, eu já dei a recomendação do outro, mas eu vou dar um documentário brasileiro que eu já falei pro Rei assistir, que é muito legal. Tem na Netflix esse, Quanto Tempo o Tempo Tem, que eu fiz humanas, né? Duas pessoas de humanas aqui conversando. E esse filme conta a história, faz uma análise sobre como as sociedades, as diversas sociedades, concebiam a noção de tempo. Então é muito legal entender que o tempo, por mais que seja uma coisa física, né, tipo, mas a percepção do tempo não é uma coisa física. A criação do horário, do relógio, coisa do tipo, é uma invenção do homem. Então é muito interessante
entender como que a sociedade cria esse tempo social e tudo mais. Então fica esse documentário que eu acho muito legal e é um documentário muito bonito e é brasileiro. É meio velho, eu acho que é de 2014, 2015, mas é muito interessante. Ah, mas cinema aí é atemporal, né, cara? A É, gente tem esse enfim, mas é privilégio. muito interessante pensar nisso e eles não falam sobre a internet. Eu queria muito que eles falassem sobre como hoje em dia tá tudo, entre aspas, mais rápido por conta da internet e tudo mais. Então, fica a recomendação. É isso aí, galera. Muito obrigado você que nos ouviu, chegou até aqui. Siga a gente em todas as redes sociais. Protocolo ZetaCast, exceto no Twitter que é ProtZetaCast. Interaja com a gente lá no nosso canal no Instagram. Vai ter o link com todos os lugares. A gente já tá em todos os lugares, menos da Apple. Mas é muito fácil achar a gente. E é isso aí. E rendeu, né, Aham. cara? Episódio bom. A gente achou que não ia ter muito tempo, que não ia dar tempo. E a gente já bateu o tempo do último. Mas nunca duvide da gente. É isso. Deixe também recomendações de filmes que vocês gostam, de filmes que vocês lembram da sua infância. Qual foi o primeiro filme que você assistiu? Conversa um pouquinho com a gente gosta de conversar. Como você viu, né? Uma pauta que a gente pensa que não é ainda quase 1 hora e meia de episódio. Então, deixa recomendações de filmes e qual que é o seu ator favorito, qual que é o filme brasileiro que você acha que todo mundo deveria ver, que ninguém viu. É um filme da sua infância, enfim. Deixa o que você quiser, conversa com a gente sempre vai estar aí pra ler vocês, pra ler com vocês, interagir. Até porque, como a gente sempre falou, o episódio não é só eu e o Ranger, ou eu e o Ranger que a gente vai gravando, ou as pessoas que estiverem aqui, também depende de vocês. Então compartilhe, comente, é, lembre da sua infância e apoie o cinema nacional. É isso aí, galera. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau!